Bom, vamos lá. Na nossa primeira palestra, no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com um princípio. E é o princípio da submissão mútua, da sujeição mútua, do entregar as armas dentro de casa e desfrutar de uma possibilidade de servir. Serviço mútuo dentro de casa faz toda a diferença. O que nós vamos fazer daqui para frente é continuar dizendo o que é que significa ter esse tipo de postura, sendo esposas e sendo maridos. Nessa palestra nós vamos conversar sobre o que isso significa para as esposas, para as mulheres. E o que nós vamos observar é que aquilo que nós observamos, aquilo que Paulo aplica para as mulheres dentro do casamento, a respeito do serviço, é a parte que as mulheres menos gostam. E acredite, todas as vezes que nós pastores temos que ensinar esse texto, você percebe que as mulheres da nossa igreja, elas olham para isso e dizem, o que isso quer dizer de verdade? O versículo que Paulo ensina é esse aqui. Sujeitem-se... esse aqui foi o que nós aprendemos, né? Sujeitem-se uns aos outros, mas esposas, agora é específico. Agora tem alguma coisa que é para você, esposa. Para você que não é esposa, esse versículo não se aplica a você. Esse versículo não fala para as mulheres. Esse é um versículo que fala para as mulheres casadas, as esposas. Se você não é esposa, mas vai ser, está namorando, está noiva, isso aqui é um alvo para você, mas não é um mandamento para você. Tá bom? Observe o que o texto diz. Esposas, sujeitem-se, cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Nossa espinha contemporânea até gela quando a gente escuta isso, não é? Quando nós olhamos para esse texto, nós falamos assim, como é que é? Estava indo tão bem, essa história de a gente vai servir um ao outro, aí você vai me dizer que eu tenho que ser submissa ao meu marido, aquela anta. Não sei como que é o seu marido, mas o marido da minha esposa é uma anta. Então eu falo com propriedade para vocês. Como é que nós vamos lidar com isso? Parece que mais uma vez nós estamos diante de um ensino da Escritura que confronta as nossas convicções. Porque o que nós estamos aprendendo com o mundo é uma coisa completamente diferente disso. Submissão é para tonto, submissão é para tolo, submissão é para fraco. Quem domina, domina sobre os que se submetem. Nós seremos dominadores. Nós ganharemos o nosso lugar de exposição, nós teremos força. E nada mais forte tem acontecido nos nossos dias do que a mensagem que diz o seguinte para as mulheres: vocês são poderosas. Vocês são poderosíssimas. Aliás, se você parar para prestar atenção nos filmes que vêm sendo lançados, os grandes heróis são mulheres. Não que não tenham outros heróis, mas via de regra, nós temos heroínas. O tipo de filme que eu gosto de ver, o tipo de série que eu gosto de ver, é aquele seriado de crime. Eu sempre gosto de ver seriado de crime. Deve ter alguma coisa um pouco errada comigo, porque eu gosto de ver aqueles filmes que acontece um assassinato, aí tem que fazer tem uma investigação, aí tem que investigar o estado do corpo, o lugar onde o corpo estava, sei lá. Eu acho intrigante. Mas é curioso que todas as vezes que nós vemos esses filmes ou esses tipos de filme, você vai perceber que as pessoas que estão nos altos escalões, no alto escalão, geralmente são mulheres. O general é uma mulher, o diretor do departamento é uma mulher, o responsável pela investigação é uma mulher. Todas as vezes que possível, o cinema vai colocar uma mulher em uma posição de liderança. Se você gosta daqueles filmes de menina, que tem aquele encontro, que você sabe que vai ter um encontro nada a ver, com um cara nada a ver, que elas vão se encontrar, ela vai odiar, e eles vão sair juntos, passar férias, sem querer, no mesmo lugar, e eles vão se encontrar e achar a coisa mais linda do mundo. Ela está tirando um tempo do trabalho, porque ela está exausta de ser chefe, e ela vai para uma férias no Nepal para aproveitar a vida, porque ela está cansada de dominar sobre o mundo, e ela encontra o exato oposto. Sabe esse filme? Naquele filme, a mulher é posição de liderança, é cargo de importância, é CEO. Se você parar para pensar na vida, as mulheres estão todas empoderadas agora, todo o empoderamento feminino. Nós queremos mulheres nas posições de liderança na vida real.
Nós queremos mulheres liderando todos os cargos. Nós queremos mulheres à frente dos projetos de pesquisa. Nós queremos mulheres à frente dos procedimentos públicos. Nós queremos mulheres à frente de tudo. Nos nossos dias, nós estamos vendo um incentivo para que as mulheres, além de poderosas, elas se sintam empoderadas no seu trabalho, para que elas ocupem lugares de liderança e expressão, os lugares mais altos das empresas, as diretorias, as mesas de decisão, elas têm que ser definidas agora por mulheres. Mulheres dominam o mundo, elas sempre dominaram, mas agora elas vão fazer isso das cadeiras de importância. E talvez você não concorde comigo nisso, mas a impressão que eu tenho é que não tem momento melhor na história para ser mulher do que agora, porque vocês nunca tiveram tanto respeito. Você vai dizer, não. Você não sabe o que é ser mulher. Verdade, eu não sei. Mas eu leio o livro de história. Até ontem, as mulheres estavam sendo trocadas por camelos por aí. Até ontem, as mulheres eram mercadoria, propriedade de alguém. As mulheres eram escravizadas. Ainda tem isso hoje? Tem. Mas cá entre nós, o nosso ambiente, vocês estão desfrutando de um momento em que vocês são profundamente respeitadas. A sua palavra vale mais que a minha no tribunal. Já parou para pensar nisso? Se você disser que algo aconteceu e eu disser que algo não aconteceu, eu posso ser o vilão dessa história. Porque a sua palavra vale mais no tribunal do que a minha. Já foi o oposto. Já foi o oposto. Se você estudar a história das legislações, você vai descobrir que nos dias de Jesus, por exemplo, a voz de uma mulher, o testemunho de uma mulher não era aceitável como verdadeiro num tribunal. Imagina isso? Que mundo louco. No nosso mundo é quase o oposto. Dependendo do caso, a sua voz vale mais que a minha. Mas existe um outro lado do nosso mundo contemporâneo que geralmente não aparece muito nos filmes, não aparece muito nos seriados, não aparece muito nas propagandas. É o fato de que a prescrição de antidepressivo para mulheres tem crescido absurdamente. De 2019 a 2021, crescimento de 42,71% de prescrição de antidepressivo para mulheres. O que está acontecendo com esse mundo? Sim, esse dado inclui a pandemia, inclui o período pós-pandemia. Sim, existem elementos aqui que precisam ser considerados. Mas por que a mulher tão empoderada, respeitada, poderosa, está tão depressiva? O que é que a mulher contemporânea ainda não conseguiu ganhar que ela está tão triste? Ou então, por que as mulheres estão tão infelizes, frustradas, insatisfeitas em suas vidas amorosas? O texto saiu ali um pouquinho do esquadro, mas o final dizia exatamente isso. No texto, nós lemos o seguinte, no texto que é apresentado aqui, não sei se você consegue ler, mas a jornalista diz o seguinte: não existe muita clareza no que é considerado normal ou desviante, certo ou errado, saudável ou tóxico nos relacionamentos. Ao mesmo tempo em que sobrevive o modelo de família nuclear, essa família que nós temos, pai, mãe e filhos, a realidade mostra novas formas de arranjos conjugais inimagináveis. O mesmo ocorre com os modelos de masculinidade e feminilidade. Nunca, como hoje, homens e mulheres foram tão parecidos e, ao mesmo tempo, tão distantes. Por que as mulheres estão tão infelizes? Ou por que no Brasil as mulheres lideram os pedidos de divórcio? As mulheres lideram o ranking de pedidos de divórcios com 13.297 casos, enquanto os homens fizeram isso somente 5.552 vezes. Algumas pessoas acreditam que existe uma desconexão entre o que acontece nos filmes e na propaganda e o que acontece na realidade. E eu acho que isso é verdade, mas eu acho que isso não é toda a verdade. Eu acho que o que acontece é que existe uma relação entre a infelicidade e a luta de poder da mulher. A relação não é direta, não é exclusiva e não é única, é claro. São muitos os fatores que entram aqui. Mas nós homens passamos pela mesma pandemia. O uso de depressivo para nós não cresceu tanto quanto cresceu para vocês, mulheres. Nós não estamos nos divorciando tanto quanto vocês estão pedindo divórcios no nosso país hoje. Hoje, as mulheres,
elas pedem divórcio mais do que 2 vezes que os homens. Sabe quando isso aconteceu na história do Brasil? Nunca. Aliás, eu posso usar essa frase, nunca antes na história do Brasil nós vimos um caso tão triste assim. O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com esse mundo? Há não muito tempo atrás, as mulheres não podiam pedir divórcio, mas o empoderamento deu para elas voz. E tudo que elas querem é sair do casamento agora. Esse é o retrato do nosso país. Esse é o retrato da nossa nação. E cá estamos, dentro da igreja, assistindo todos esses tumultos da vida. E você está aqui, casada. Você está aqui do lado do seu marido. Você está aqui observando o que está acontecendo do seu lado, sem entender exatamente o que está acontecendo e profundamente confusa. Porque a informação que você recebe desse mundo hoje é que ninguém pode ficar na frente do seu sucesso, que você tem que ser chefe da sua vida, que você tem que ganhar todas as coisas, que você tem que ser melhor, que você tem que ganhar, que você tem que correr atrás do seu sucesso, ao seu modo, ao seu tempo, do seu jeito. E você está confusa, porque você também percebe que esse modo de vida não tem deixado as mulheres mais felizes. Esse tipo de vida também tem deixado as mulheres mais tristes. E o que você vai fazer? Como você vai proceder? Essa é aquela hora que o Evangelho nos ajuda e muito. Porque o Evangelho ele nos ensina que, quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós queremos uma novidade de vida. Nós queremos viver de um outro modo com Cristo Jesus. Nós não queremos simplesmente realizar as coisas que esse mundo tem feito. Nós não queremos simplesmente observar essas coisas que nós ouvimos sem refletir. Mas se você pudesse ouvir o que Paulo ensina para as mulheres, naquele versículo, que quando nós lemos, você ficou um pouco desconfortável. Se você prestar atenção naquele princípio, você vai entender que o que o apóstolo Paulo sugere para vocês, mulheres, é um princípio que, se vocês colocarem para funcionar na vida de vocês, vocês vão mudar o relacionamento de vocês. E o princípio é esse aqui. Escolha respeitar. Essa é uma palavrinha difícil, não é? A respeito, nós dizemos, tem que ser merecido. Respeito tem que vir alguma coisa. A pessoa, se ela quer respeito, ela tem que respeitar. Respeito tem que ser merecido. O apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Ele está dizendo, você vai mostrar respeito. E ele não pergunta se seu marido merece. Ele não pergunta se o seu marido é perfeito. Ele só diz para você, você tem que respeitar. Esse é o princípio que ele ensina para você. E esse princípio é completamente diferente dos filmes, não é verdade? Porque nos filmes, quem é o marido? Especialmente no filme das meninas. Filme que as mulheres gostam de assistir. Qual foi o último filme de romance que você assistiu? Comédia romântica, que tem um marido homem, viril, inteligente, sábio. Nunca mais. O marido é sempre bobo, tolo, perdido. Ele não sabe para onde que ele tem que ir. O que eu faço agora? Ai, meu Deus do céu. E nós temos uma pandemia de homens que são exatamente assim. Mas o Senhor Jesus Cristo olha para o casamento de vocês e diz, esse marido que o Senhor colocou do seu lado, seja ele um homem exemplar ou não, esse é o homem que você escolheu para você. Então você vai escolher respeitá-lo. Porque o Evangelho nos ensina diferente desse mundo. O Evangelho nos ensina um novo modo de vida. O Evangelho nos ensina o seguinte, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A mulher que conhece a Cristo Jesus como Salvador, a esposa que conhece a Jesus Cristo como Salvador, ela precisa entender
que o modo dela de viver não pode mais ser definido por esse mundo, não pode mais ser definido pelos padrões dessa sociedade, ele tem que ser definido por um novo padrão. E nós olhamos para esse novo padrão apresentado nas Escrituras, e nós dizemos, esse padrão é retrógrado, é coisa do passado, é coisa de antigamente. Mas a verdade é que a mentira do empoderamento, a mentira que vem lá dos dias do Jardim do Éden, é que é a antiga mentira. Voltar para os princípios de Cristo Jesus não é andar para trás, é olhar para a eternidade, é olhar para frente, é novidade de vida. A nossa sociedade tem ensinado para vocês que os valores do Evangelho são ultrapassados, porque eles foram ensinados há 2000 anos atrás. O que eles não sabem é que esses princípios vieram do Senhor da eternidade. Ele não está preso ao tempo. O que ele falou 2000 anos atrás é muito melhor que as mais novas mentiras que esse mundo pode oferecer para você. Não importa quão nova a mentira é. Mentira é sempre mentira. E vai destruir sua vida. As coisas antigas já passaram. Isso é velha vida. Agora nós precisamos de um novo projeto. Então, qual é a proposta do Evangelho para vocês, mulheres? O que é que o Evangelho tem para as mulheres? Paulo vai dizer o seguinte, esposas. E lembre-se, se esposas é bem específico. Não é mulheres, não é para você, mulher, ser submissa a um outro homem na sua vida. Não, esse é um princípio para esposas. Ele vai dizer, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Esse é um princípio muito interessante. Você vai se sujeitar ao seu marido como você se sujeita ao Senhor. Aí você vai dizer, mas eu já sou uma filha rebelde, então está de boa. Não. E olha, o texto também não diz, sujeitem-se ao seu marido quando ele for como o Senhor. Sabe quando que isso ia acontecer? Nunca. Seu marido nunca vai ser como o Senhor na sua casa. Você vai se submeter a ele como se você estivesse se submetendo ao Senhor. O princípio que ele ensina é o princípio da sujeição. Ah, mas isso é machista, pastor. Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente tem aprendido sobre as mulheres, não tem nada a ver com a semana cor-de-rosa, não tem nada a ver com as revoluções. Não tem nada a ver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha dificuldade de entender esse texto, porque você acredita que submissão é coisa de mulher. E porque talvez alguém tenha ensinado você na sua história que submissão é algo que marca a qualidade de uma mulher. Mas isso não é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus Cristo se submeteu ao Pai e obedeceu ao Pai, fez tudo o que o Pai pediu para que ele fizesse, ensinou somente o que o Pai tinha pedido para ele ensinar, e ele se sujeitou ao Pai, ele se tornou mais feminino? Não. Quando nós nos sujeitamos aos líderes da nossa comunidade, nós ficamos mais parecidos com mulheres? Não. Quando nós nos sujeitamos, todos nós nos sujeitamos ao nosso Estado que governa sobre nós, nós ficamos mais femininos? Não. Porque sujeição na Escritura não é uma característica feminina. Na Escritura, a submissão e a sujeição é uma virtude de maturidade. Entenda isso, esposa. Vocês não serão feitas mais mulheres quando vocês se sujeitarem aos maridos de vocês. Vocês serão mais maduras. Diferente. É uma virtude espiritual. Não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. Até porque nós sabemos. Paulo começou a ensinar esse texto falando para a gente sobre sujeição mútua. Nós vamos nos sujeitar uns aos outros. É o mesmo verbo, é o mesmo princípio. O ponto de Paulo é que a sujeição para vocês mulheres é muito mais difícil. E Paulo aplica o Evangelho no lugar onde é mais difícil para vocês. Mas não pense vocês que ele pegou leve com os homens.
Como vocês vão ver na última mensagem, eu vou só dar um pequeno spoiler para você ficar aqui, que eu estou falando para você que vale a pena. O oposto é: maridos, vocês vão se sacrificar pelas suas esposas. Ele não diz isso para vocês. Ele diz isso para nós. Quer trocar? Acho que não, né? Sujeição tá bom, né? Sujeição não é uma característica feminina. Sujeição é uma virtude cristã. Mulheres maduras entendem a diferença entre serem capachos de homens ruins e serem sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. A mulher madura sabe a diferença disso. A mulher novinha, que está aprendendo o que significa ser madura em Cristo Jesus, talvez tenha dificuldade com isso. Mas a mulher que cresce em maturidade entende que a aplicação do Evangelho, para ela, é um ato de submissão. E ele diz: o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, o que é o seu corpo, e ele é o seu Salvador. Quando ele fala da sua relação com o seu marido, ele diz que você vai se relacionar com ele da mesma maneira que Cristo se relaciona com a igreja. Ele vai dizer para você que Cristo é o critério do seu relacionamento, que Cristo é o critério pelo qual você vai estabelecer o seu modo de relação com o seu marido. Mas se sujeição é uma palavra muito difícil para você entender, quando Paulo explica no final, depois ele tem que dizer no casamento, no versículo 33 ele diz o seguinte: Portanto, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Se a ideia de sujeição fica faltando clareza, Paulo explica. A ideia é respeito. O modo como você vai tratar o seu marido tem que ser marcado por respeito. Quando eu disse para você que o princípio que vai mudar a sua vida é o escolher respeitar, o que eu quis dizer é exatamente o que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Sujeição. Sujeição significa respeito. Sujeição significa respeito. Como que uma mulher pode respeitar o seu marido? Existem duas maneiras muito fáceis que você pode usar para respeitar o seu marido. A primeira é ser a fonte de encorajamento e de coragem do seu marido. Fonte de encorajamento é você tratá-lo de tal forma que, ao invés dele se sentir roubado, ao invés dele se sentir tolhido, ao invés dele se sentir coagido, manipulado, ele vai se sentir encorajado. Isso é uma forma de respeito. E uma forma de coragem, porque o seu marido, ele precisa do seu apoio. Você não sabe disso, esposa, mas a capacidade do seu marido de ser bem-sucedido fora de casa está diretamente relacionado com que tipo de encorajamento ele está recebendo dentro da casa dele. Se em casa você faz ele se sentir um pateta, quando ele vai para o trabalho, todo mundo acredita que ele é um pateta. Se você encoraja o seu marido para que ele seja valente para enfrentar os desafios fora de casa, ele vai aprender a ter uma postura que lá fora as pessoas o verão como alguém que tem coragem. Uma outra maneira de fazer isso é usar palavras para ajudá-lo a ser um homem de Deus. As tuas palavras são mais pesadas para o seu marido do que as palavras de qualquer outra pessoa no planeta. Qualquer pessoa pode ser desrespeitoso com o seu marido, mas quando você for desrespeitoso com o seu marido, isso vai doer nele como nada no mundo pode ofendê-lo. A sua palavra é muito importante para o seu marido. E se você quiser respeitar ou aprender a respeitá-lo dentro de casa, você vai precisar aprender a usar as suas palavras para que ele seja encorajado a firmar os relacionamentos e os compromissos que eles têm com o Senhor. Você vai ser a fonte de encorajamento do seu marido. Você vai ser a fonte de ajuda para o seu marido, para que ele seja um homem de Deus.
Mas talvez isso seja um pouquinho difícil de observar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar com o oposto. Vamos dizer o que não é respeito, então. Talvez quando nós falarmos sobre o que não é respeitar, talvez fique mais claro para você o que é que você pode fazer. E existem diferentes formas de desrespeito, mas duas são principais. Dois extremos, eu diria. Ser desrespeitosa com o seu marido pode acontecer de duas formas diferentes. A primeira forma que você vai desrespeitar o seu marido é quando você for quieta e permissiva. Esse é um tipo de desrespeito que muitas pessoas não conhecem porque nós nem ouvimos falar, que é o desrespeito da mulher que aceita o seu marido como ele é. Essa é uma forma de desrespeito que nós não podemos permitir dentro de casa. A mulher que vê o seu marido ser tolo e fica quieta. A mulher que vê o seu marido tomando decisões financeiras ruins e fica quieta. Quando você vê o seu marido, assiste o seu marido tomando decisões ruins e você fala com ele, querido, isso não é coisa que se faça, isso não é desrespeito. Na verdade, isso é confrontação. Confrontação é profundamente necessário no casamento. Você precisa ajudar o seu marido a enxergar coisas que ele não tem visto. Você precisa confrontar o seu marido quando ele está errado. Porque se você observar o seu marido fazendo coisas erradas, e você não tomar essa decisão e dizer, não, eu vou ficar quieta porque eu estou me submetendo ao meu marido, você estará desrespeitando o seu marido. Você deixou de ser fonte de encorajamento. E você se tornou uma pessoa que emula, que facilita o comportamento ruim dele dentro de casa. Submissão não tem nada a ver com o silêncio. Não é ficar quieta diante do mal. Não é ficar quieta diante do erro. Mas como nós aprendemos no primeiro encontro, significa deixar as armas da briga de lado. Falar, olha, nós não vamos brigar. Eu já decidi perder. Mas porque eu respeito você, eu preciso dizer que essa decisão que você tomou não foi boa para a nossa família. Essa decisão que você tomou não foi boa para os nossos filhos. Eu mencionei para vocês que, como pastor, às vezes a gente escuta os piores momentos da família. Em uma das famílias que nós tivemos que ajudar, o pai, sem dividir claramente com o resto da família, ele decidiu fazer investimentos. E tudo o que ele colocou nos investimentos, ele perdeu. E para compensar os prejuízos, ele fez um novo investimento. E o que ele colocou nesse investimento, ele perdeu. E para compensar os prejuízos, ele pediu um empréstimo para o banco, para cobrir os prejuízos que ele já tinha tomado. E perdeu. Um dia a luz da casa acabou. E a esposa não sabia que isso tinha acontecido, porque eles não tinham mais dinheiro para pagar a conta de luz. Quando a situação ficou clara, o que tinha acontecido, o que é que essa esposa tinha que fazer? Dizer, sim, Senhor, o Senhor é o chefe dessa casa, nós vamos nos sujeitar à sua liderança. Não. Isso seria uma profunda forma de desrespeito. Uma mulher madura olharia esse cara no olho e diria, você não pode fazer isso com o futuro dos teus filhos. Você não pode fazer isso com a nossa família. Uma mulher madura diria, como que a gente vai sair disso aqui agora? Porque ser quieta e permissiva levaria ela a um buraco ainda maior. Pela graça de Deus, ela teve coragem e confrontou. Pela graça de Deus, ele foi confrontado e se arrependeu. Mas nem sempre são assim as histórias que nós ouvimos por aí. Mulheres quietas e permissivas não são mulheres submissas, são mulheres que desrespeitam seus maridos dentro de casa. E por que mulheres tomam essa decisão? Porque de algum modo ela tem medo do seu marido. De algum modo ela cai no equívoco que Provérbios nos ensina. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro.
De alguma maneira ela tem tanto medo da opinião do seu marido, tem tanto medo do momento da confrontação, que ela não fala a verdade em amor na hora que a verdade precisa ser dita. Ela prefere fugir do confronto, fugir da situação difícil, e ela coloca isso tudo na conta da submissão. Gente, isso não é submissão. Isso não é o que Paulo ensina, isso não é o que a Escritura ensina. Isso é subserviência, isso é péssimo para qualquer relacionamento. Isso é temor a homens, isso é péssimo para qualquer relacionamento. Essa é uma forma de desrespeito que você pode causar para o seu marido. Uma forma de respeitá-lo como homem é, olho no olho, frente a frente, dizer: você não pode fazer isso. Não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, mas a verdade precisa ser dita em amor. E vocês, mulheres, esposas, vocês vão respeitar os maridos de vocês quando vocês comunicarem isso com clareza para eles. Mas existe um outro modo de desrespeito mais comum. O outro modo mais comum de desrespeito é a mulher que é barulhenta e belicosa. Essa daqui a gente conhece muito bem, porque essa daqui a gente conhece no trânsito. Em São Paulo, a gente passa muito tempo no trânsito. E a gente conhece a mulher barulhenta e belicosa pelos movimentos que ela faz na direção. Você sabe que naquele momento ela está brigando com alguém. Se o dedo estiver em pé assim, né? Você sabe que aquele momento é um momento de pito. Ela está dando um pito em alguém. Ela pode estar sozinha dentro do carro conversando por telefone com alguém, mas você sabe, essa mulher está dando um pito em alguém. A mulher barulhenta e belicosa dentro de casa, ela é muito desrespeitosa. Essa é aquela mulher que grita. Essa é aquela mulher que manda. Essa é aquela mulher que incomoda, que quer as coisas do jeito dela, na hora dela. Essa é a mulher que está pronta para brigar pela tampa da pasta de dente. Essa é a mulher que está pronta para brigar pelo lado certo que coloca o papel higiênico, se ele sai virado para cima ou virado para baixo. Essa a gente conhece as histórias. Mas se você voltar para as Escrituras e estudar onde Paulo classifica gritaria, você vai ficar assustado. Porque ele vai lá em Romanos capítulo 1, ele descreve como que é a vida das pessoas que não conhecem a Jesus. As pessoas que não conhecem a Jesus, Paulo vai dizer, são pessoas que se entregaram a toda sorte de imoralidade. Vocês lembram disso? Eles se entregaram a toda sorte de imoralidade. Eles se entregaram à lascívia, mentira, eles adoram outros deuses. E lá no meio você vai descobrir que eles são brigões, eles gritam, eles vivem em gritarias, dissensões e facções. Paulo, quando descreve o pior da humanidade, junto com a mentira e todas as imoralidades que ele descreve, ele coloca o grito. Por quê? Porque esse modo não é o modo do Evangelho. Esse não é o modo daqueles que conhecem a Cristo Jesus. Grito é sinônimo de quem quer ter poder e quer força e quer ganhar no grito. É assim que a gente explica a situação. O grito é a perda do domínio próprio. O grito é uma forma de exercício de poder. E para nós homens, quando vocês gritam com a gente, é um profundo desrespeito. As nossas mães gritavam com a gente. Quando vocês gritam com a gente sente a mesma coisa. A gente se sente desrespeitado. A gente se sente humilhado. Como se nós estivéssemos sendo tratados como filhos. Porque quando você grita com o seu filho que não está certo, você grita com alguém menor que você. Quando você grita com o seu marido, você grita com alguém que você quer que seja menor que você. O grito é uma forma de infantilização. O grito é uma forma de desrespeito. O barulho, a belicosidade, as brigas e as confusões são chatas. Em casa, eu e Gabriela, nós temos diferentes opiniões sobre o que é que incomoda, o que é que irrita. Mas nada irrita, até hoje, eu sei que tem mais uma coisa que eu ainda não descobri, ela não quis me contar, mas nada irrita mais ela, até onde eu sei, do que torneira quase fechada. Você sabe do que eu estou falando, né? Sabe quando a torneira quase fechou? E você escuta aquele... É muito irritante quando isso acontece, não é?
E a gente morou numa casa uma vez que o chuveiro tinha um problema. Não importa quem fechasse a torneira. Podia vir o Hulk para fechar a torneira. Podia ter maior poder do planeta. Os dominadores do mundo não conseguiram fechar aquela torneira de jeito. Ia ficar. Esse gotejar profundamente irritante é exatamente como que Provérbios descreve a mulher barulhenta e belicosa. Ele diz: a mulher briguenta ou a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento e apanhar o óleo com a mão. É chato. A mulher barulhenta e belicosa dentro de casa é um constante insuportável. É insuportável. Geralmente a mulher belicosa, ela é belicosa desse jeito por várias razões. Nunca é uma coisa só. Não é só o evento do dia. Às vezes é o modo como foi criada. Às vezes são problemas que ela carrega no coração que ela não teve chance de conversar. Às vezes são pecados acumulados de uma vida inteira de amargura. São muitas as razões pelas quais uma mulher pode ficar amargurada, briguenta, rancorosa. Mas não tem nenhuma forma de desrespeito para nós maior do que isso dentro de casa. E, em última análise, a mulher que é assim, ela quer que a casa seja do jeito dela e ela está pronta para brigar para que tudo funcione do jeito que ela quer. Essa mulher, ela vai ultrapassar e atropelar todo mundo dentro de casa para conseguir o que ela quer. E eu posso dizer mais? Essa mulher vai ser elogiada no trabalho, essa mulher vai ser elogiada entre as amigas, essa mulher vai ser elogiada entre as pessoas desse mundo. Porque é isso que esse mundo ensina para vocês. Você vai fazer do seu jeito. Você vai ganhar, você vai passar por cima. Vai para frente. O Evangelho ensina completamente diferente. Infelizmente, a forma de desrespeito, ela causa algumas coisas em nós homens. A primeira coisa que isso causa é que se você for uma mulher belicosa dentro de casa, você vai empurrar esse homem para fora de casa. Eu não estou dizendo que ele tem que ir. Eu não estou dizendo que ele deveria ir. Eu não estou dizendo que é cristão fazer isso. Mas o marido da mulher belicosa, via de regra, é um marido ausente dentro de casa. Você sabe por quê? Porque ele não consegue conviver com uma pessoa que é assim. Uma mulher briguenta dentro de casa, ela vai empurrar esse homem para fora de casa. E pior, se você é esse tipo de mulher, e o seu marido ficar quieto para você quando você briga, você vai desprezar esse homem. Com o tempo você vai dizer: esse meu marido não é homem. Porque ele foi tão constantemente emasculado na sua história, que agora ele já nem mais quer ser. E por fim, você vai perder interesse pelo seu marido. Geralmente, mulheres que têm esse perfil, esposas que têm esse perfil, elas têm maridos pelos quais ela já não é mais atraída. Ela já não quer mais ter intimidade com esse homem. Esse homem vai responder de que maneira para essa mulher? Infelizmente, ele vai se retrair. E infelizmente, homens com esse perfil de esposa vão procurar mulheres que os tratam com respeito fora de casa. E essa mulher vai encontrar homens, procurar por homens que a façam sentir respeitada. Essa é a receita para a destruição de uma casa. Essa é a receita para a destruição de uma família. Essa é a receita do mal que o nosso mundo vende para a gente como se fosse coisa boa. Esse é o exato oposto do Evangelho, gente. Mulheres, vocês não podem permitir que o ensino desse mundo entre no seu coração e na sua mente.
Porque o ensino desse mundo vai corromper o seu coração e a sua mente. E vai destruir a sua família. Eu sei que para vocês parece retrógrada a sujeição que Paulo ensina. Mas vai por mim. É bem melhor que a mentira do inferno que vocês estão ouvindo hoje em dia. Bem melhor. Como é que você pode demonstrar respeito, então? Se ser silenciosa e permissiva é uma forma de desrespeito, se ser belicosa e barulhenta dentro de casa também é uma forma de desrespeito, como é que você pode respeitar o seu marido? Eu vou propor para vocês, mulheres, 3 perguntas. Essas 3 perguntas que eu vou propor para você vão definir o modo como você vai agir com o seu marido dentro de casa, se você quiser respeitá-lo de verdade. São 3 perguntas muito simples, mas as implicações de cada uma delas pode ser bem difícil de realizar. A primeira pergunta que eu sugiro para vocês é, o que é que você pensa a respeito do seu marido? E seja honesta, não levanta a mão para dar resposta, tá? Eu não quero saber, tá bom? E provavelmente ele não gostaria de saber o que você pensa agora. Porque muito da nossa vida começa aqui. O que você pensa sobre ele? Ele é, para você, o seu marido, ou ele é aquele homem? Ele é aquele que não sabe pegar a cueca depois do banho? Ele é aquele que não sabe fazer nada direito? Ah, porque fulano sabe consertar essas coisas dentro de casa. Fulano não faz gambiarra dentro de casa. Meu pai? Ah, aquilo sim era homem. Ele sabia consertar tudo. Ah, meu pai, aquilo sim era homem de verdade. Já não se fazem mais homem como antigamente. Grande parte do seu desrespeito pelo seu marido nasce aqui. Nasce na forma como você pensa a respeito dele. E eu vou dizer para vocês que no nosso mundo, esses sentimentos que às vezes vocês têm a respeito do marido de vocês, se vocês verbalizarem para suas amigas, elas vão bater palma para você. Se você for no seu trabalho ou nos ambientes de convívio que você tem, e você falar, ai, meu marido é uma anta. Você acredita que eu mandei ele no mercado comprar 2 quilos de carne, ele voltou sem a carne para casa e comprou pão? Eu não acredito nisso. Coisa que nunca acontece, né, também. Convenhamos que se o seu marido parece o marido da minha esposa, esse negócio de ir no mercado é muito difícil. Um dia eu recebi uma lista assim, comprar batata, cebola e cenoura. Mas não tinha número, eu comprei um de cada. Comprei uma batata, uma cenoura, e eu achei que eu estava correto. Porque no papel estava escrito batata, não batatas. Se fosse batatas, eu voltaria com muitas batatas. Ou seja, o seu marido talvez não seja tão ruim quanto o marido da minha esposa, mas existe uma forma evangélica de ser desrespeitosa com seu marido. Você sabe como que é? Que você diz o que você diz, você fala o que você sente a respeito do seu marido, mas é como pedido de oração. Esse é ótimo para grupo pequeno. Eu queria pedir uma oração pelo meu marido. Não se acerta aquele homem. Não sei o que acontece com ele, irmãs. Orem por mim. Esse é o modo evangélico de ser desrespeitoso com seu marido. Vocês estão rindo porque vocês conhecem essa história, né? Depois vocês perguntem para elas, tem alguma história desse jeito para contar. Mas muito tem a ver com o que você sente a respeito do seu marido. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Ao invés de contar para suas amigas, ao invés de contar os seus grupos evangélicos de oração, do WhatsApp, troque essa conversa para uma conversa com o Senhor e ore pelo seu marido. Talvez de fato o seu marido precise de incentivo. Talvez o seu marido precise de encorajamento. Mas eu tenho uma notícia para você. É você que tem que cumprir essa tarefa como esposa dentro de casa. Não é uma tarefa para você levar para as outras pessoas. Você tem orado pelo seu marido? Para que ele seja um marido que Deus quer que ele seja?
Porque se você gastar em oração o tempo que você gasta falando do seu marido para outras pessoas, você vai orar como nunca por ele. Que tal demonstrar respeito pelo seu marido, pedindo para que Deus mude o modo como você sente a respeito dele? Para que Deus trabalhe no seu coração, para que você consiga enxergar no seu marido as virtudes que ele tem e você não valoriza. Você já parou para pensar que seu marido não é um completo idiota? Ele é quase. Às vezes a sua visão do seu marido tem a ver com um padrão e a expectativa que você criou, baseado naquilo que você viu na sua família, na sua história, no seu livro, na igreja. Mas o Senhor deu para o seu marido dons e talentos que você não reconhece como importante porque você tem um outro perfil em mente. E você compara ele com outras pessoas. E na sua régua de perfeição ele sempre fica abaixo. Isso tudo começa aqui dentro. O modo como você sente a respeito dele. E se você começasse a expressar para ele o que ele tem de virtude? E se ao invés de contar a história da batata do mercado, você contar para suas amigas que ele gastou 60 horas essa semana, trabalhando que nem um cachorro, sendo desrespeitado no trabalho, mas ele garantiu que esse mês a gente tivesse o que comer. Ele fez hora extra. Ele tem visto poucos filhos por causa do trabalho. Tem sido uma luta para ele, mas ele não desiste. O compromisso dele com a gente é incrível. O que você pensa a respeito do seu marido? Segunda pergunta: o que você sente por ele? Essa é uma pergunta que é importante para vocês. Aquilo que você pensa vai, com o tempo, modelar o modo como você sente. E se você pensa no seu marido como um bananão, é uma questão de tempo para suas afeições e os seus sentimentos serem orientados na mesma direção. E você olhar para o seu marido sem emoção mais. O que você sente pelo seu marido? Muitas vezes nós expressamos o que nós sentimos para os nossos maridos quando nós tiramos sarro. Vocês não me conhecem muito bem, mas eu não tenho problema com brincar com as pessoas. Em casa a gente brinca bastante um com o outro. Em casa, a Gabriela brinca comigo, eu brinco com ela, a gente brinca com as crianças, a gente tira sarro um do outro. A gente atribui apelidos engraçados um para os outros, baseado em características de feiura que o outro tem. Não vou dizer quais são, porque seria muito para a ocasião, mas a gente não tem problema de brincar com essas coisas. Mas quando você faz isso sério, e você diminui o seu marido na frente dos amigos dele, na frente das suas amigas, você manifesta para todo mundo como você sente a respeito dele, que não é só uma brincadeira, é aquela brincadeira que tem um fundo de verdade. Você estará desrespeitando o seu marido. Você estará desrespeitando o seu marido. Mas e se ao invés de pegar os defeitos dele, você olhar para os pontos positivos? E se ao invés de tirar sarro com as partes que ele tem dificuldade, você decidir ajudá-lo nas partes que ele tem dificuldade? Às vezes, tudo o que a gente precisa como marido é um apoio dentro de casa para conseguir vencer, às vezes, aquilo que você acha que é a tarefa mais simples do mundo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é um número de batatas do lado da lista. Eu quero 3 batatas. Que tal, ao invés de contar essa história para os seus amigos, você ajudar o seu marido? E isso vai mudar o modo como você se sente.
Mas por fim eu queria perguntar para vocês, o que você faz pelo seu marido? Porque eu fiz a pergunta na ordem contrária para você entender que aquilo que você faz para ele começa muito antes na sua mente e passa pelo seu coração antes de chegar nas suas mãos. E se você quiser fazer o caminho inverso, você pode olhar para aquilo que você faz pelo seu marido hoje e voltar para entender o que você sente e o que você pensa a respeito de quem ele é. Tem um filósofo francês chamado Claude Duarte. Vocês conhecem esse pastor? Não? O pastorzinho mineiro, Cláudio Duarte. Vocês conhecem ele? Ele diz que existem duas coisas que vocês, esposas, precisam fazer para mostrar respeito para os seus maridos. Alguém sabe quais são essas duas coisas? Eu não vou dizer nas palavras deles, mas eu recomendo que você procure depois. Mas o pastor Cláudio Duarte, ele diz o seguinte: tem duas coisas que você precisa fazer como esposa para agradar seu marido. Você vai fazer comida e você vai namorar esse homem. É isso. Duas coisas. O que significa que se hoje à noite você chegar em casa com uma pizza e um pijaminha, você já cumpriu 90%. É isso. Essa é uma forma simples daquilo que você faz. Uma das maneiras que a Gabriela tem em casa de mostrar respeito, apreço, é fazer comida. Comida que a gente gosta. No dia do aniversário das crianças, elas escolhem comidas que elas gostam. No dia do aniversário do marido, que está chegando, por sinal, não é uma dica, é só um exemplo de mensagem. Ela faz coisas que a gente gosta. Mas por quê? Isso demonstra afeto, isso comunica afeto na minha língua. E vocês perceberam que eu falo muito bem esse idioma. O que você faz? O que você faz para o seu marido quando vocês entram em uma desavença? Vocês têm uma diferença de opinião sobre o que precisa ser feito no próximo passo. Qual é o próximo passo da família? Você acredita que é um, ele acredita que é outro. O que é que você faz nesse dia? Porque o modo como você responde nesse dia diz muito sobre como você pensa e sente a respeito dele. Você pode discordar com respeito. Você não precisa gritar. A gritaria não precisa fazer parte da nossa comunicação. Você pode dizer: eu entendo diferente. Eu acredito que a direção mais saudável para a nossa família é essa aqui. Não precisa ser mais intenso do que isso. Não é uma disputa de poder. Não é uma disputa de quem tem controle. É de fato uma conversa do qual é o melhor passo a ser dado daqui para frente. O que é que você faz pelo seu marido? Para terminar essa mensagem, essa palestra, eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu quero deixar para vocês, esposas, é o seguinte. Parece simples, mas uma forma de respeitar o seu marido dentro de casa é comunicar com clareza para ele. Comunicar com clareza faz toda a diferença na vida de um homem. Nós não conseguimos entender a linguagem de vocês quando vocês conversam querendo dizer alguma coisa. Vocês sabem quando vocês fazem isso. Você não sabe de casa, mas quando você volta para casa, marido, e você chega em casa, você não está preparado, você está com um peso nas costas, você teve muita coisa para fazer, seu chefe perturbou você, e você chega em casa e não foi avisado, mas tem um teste acontecendo. É um teste, imediatamente, na hora que você chega em casa, sua esposa gentilmente vem até você e fala: oi, querido, e ela diz assim para você: você viu que tem louça suja na pia? E você tem certeza que esse é um teste de visão, e você diz: sim, eu vejo louças sujas. Errou. Porque esse era outro tipo de teste. Porque o que ela disse não tinha nada a ver com o que ela quis dizer. Ela disse: veja, existem louças na pia. Mas o que ela quis dizer é: você poderia lavar as louças para mim, por favor? Mas ela não te faz essa pergunta. Porque pedir é muito pesado. Então ela vai jogar informações para você, para que a decisão seja sua. E ela vai falar coisas para que você se sinta coagido a fazer aquilo que ela quer. Então ela dá a primeira dica: você viu? E você fala: eu vi.
Ela falou, pois é, cozinhei muito hoje. Pois, estou vendo, usou a cozinha inteira. Quem comeu aqui? O exército? E ela fala assim, pois é, deu um trabalhão. Exatamente, eu vim do meu trabalho. Então, né, essa louça. Comunique com clareza. Nós não entendemos a linguagem do eu disse isso querendo dizer outra coisa. Aliás, fica a dica, homens. Quando você estiver conversando com a sua esposa e ela perguntar para você o que é que você quis dizer com isso, é que ela acredita que você fala no idioma dela, que ela fala querendo dizer outra coisa. Eu disse A, mas a intenção era B. E geralmente nós homens, se a gente não está fazendo algum tipo de metáfora muito elaborada, nossa comunicação é eu só quis dizer o que eu acabei de falar. Não tem um a mais. Mas a mulher entende um a mais porque ela sempre fala a menos. E a gente tem que decifrar os códigos. Mas nós homens, preferimos comunicação direta. Essas comunicações com subterfúgios não funcionam para a gente. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você estivesse passando no seu Instagram e você visse lá no seu coach espiritual favorito indicação de um livro. Casamento dos seus sonhos em 7 dias. Você fala, nossa, esse é o livro que eu quero comprar. Você compra o livro. A hora que chega o livro, você começa a ler o livro e você fala, fantástica essa leitura, fantástica. Nossa, pega uma caneta, já senta ali e começa a marcar aqueles marcadores amarelos, vai marcando tudo assim. Fala, nossa, meu marido precisa ouvir isso, meu marido precisa ouvir isso. E ele é tão ocupado que eu vou deixar isso aqui prontinho para ele. Ele vai ler isso aqui e a gente vai ter um casamento completamente transformado. E você gentilmente, amorosamente, leu todo o livro. Marcou somente pequenas partes para que ele pudesse pegar o livro e chegar na parte essencial do livro e aprender a ser um bom marido. E você, educadamente, gentilmente, vai do lado da cama dele, deixa o livro lá, com um bombonzinho em cima, um post-it que diz divirta-se. E o marido chega em casa, toma um banho, olha para a cama e olha aquele livro, 7 dias para um casamento. Aí você volta para o pastor e diz, pastor, eu faço de tudo, até marcar livro para ele ler. Ele nem se interessou pelo livro. É porque não é assim que você vai falar com ele. Essa não é a língua que ele entende. Essa não é a comunicação que ele vai apreciar. Para ele ouviu, você não me aceita como eu sou, e você está fazendo de tudo para me mudar. Você está me manipulando. Isso para nós é desrespeito. Deixa eu tentar explicar de um jeito que vocês vão me entender melhor. Imagina que o seu marido estivesse olhando no Instagram dele, observando ali o seu guru espiritual favorito, e ali ele encontrasse um livro fantástico, e ele falasse, é esse livro que nós precisamos ler, esse é o livro que vai mudar as nossas vidas, e ele compra o livro, e o livro chega em casa, e ele vai lendo aquele livro, e ele fala, uau, esse livro é fantástico, esse aqui é o livro que a minha esposa precisa ler, eu vou marcar tudo em amarelo, tudo bonitinho, para deixar tudo registradinho, facinho para ela ler. Depois que ele termina de ler, ele vai lá, coloca do seu lado da cama o livro e coloca em cima do livro um docinho e um cartãozinho no post-it, está escrito, divirta-se. E você chega lá, olha aquele ato de amor, fala, nossa, ele comprou um livro para mim, um docinho, divirta-se. E você pega o livro e o título do livro é Como Perder 7 quilos em uma Semana. Como é que você vai se sentir? Você vai falar, o quê? Ele está querendo me mudar. Ele não me aceita como eu sou. Nós, homens e mulheres, temos vulnerabilidades diferentes. E tem vulnerabilidades que a gente não ataca. O homem que fizesse isso seria um homem que precisa apanhar muito. Não é? Mas isso é mais ou menos o que acontece com a gente quando vocês vêm com subterfúgios para tentar mudar quem nós somos. Nós nos sentimos desrespeitados, desvalorizados. Você quer conversar com seu marido? Seu marido muito provavelmente prefere uma conversa olho no olho, frente a frente, do que um post-it no armário, do que um livro para ler, um meme
no celular, uma dica no videozinho do pastor. Senta com ele e conversa. Gabriela e nós temos esse costume. Quando é alguma coisa séria que nós precisamos conversar, a Gabriela sabe que o meu modo de ouvir tem muito mais a ver com dados e fatos do que eu acho, eu vi. E quando nós precisamos conversar coisas sérias, ela anota coisas sérias que precisam ser conversadas. E ela diz para mim: Marcelo, no dia tal, você fez isso, aconteceu essa situação, foi feito desse modo, eu me senti desrespeitada. Ou, esses aqui são os dados financeiros que a gente precisa pensar, essas são as considerações que eu fiz. Nós precisamos pensar melhor nessas decisões que nós estamos tomando. Para mim, essa comunicação é uma comunicação respeitosa, porque para mim, eu prefiro olho no olho, uma conversa. Na briga, geralmente não dá certo. Na briga não é hora de pôr fatos. Na briga, sempre dá errado. Você tentar convencer o outro com dados e fatos numa briga, só piora. A gente está falando de comunicação com clareza. Comunicação com clareza. O segundo conselho que eu daria é: valorize as conquistas do seu marido. Pode não parecer muita coisa, mas ele se sente encorajado por você quando você valoriza o que ele tem feito. A pior coisa que pode acontecer para um homem é ele voltar para casa e ouvir da sua esposa que ela sente que o trabalho dele é como se fosse uma concubina, como se fosse alguém que estivesse competindo contra ela. Ah, você gasta muito tempo no seu trabalho. E eu entendo, tem muita gente que gasta muito tempo no trabalho, tem gente que foge da família para ficar no trabalho. Mas se você é só uma pessoa comum, normal, como todo mundo, um homem comum, a gente tem um certo apreço por aquilo que a gente faz. E quando as nossas esposas desvalorizam o nosso trabalho, nós nos sentimos profundamente desrespeitados. Valorize as conquistas dele, o trabalho e as conquistas que ele tem. Valorize o desejo dele de te proteger e de prover. Eu sei que às vezes o trabalho tira a gente de casa por muito tempo. E às vezes nós homens nós precisamos aprender a moderar, a dizer não. Às vezes o nosso chefe está ultrapassando os limites e nós precisamos aprender a nos posicionar. Mas se o seu marido é só um homem comum, ele tem prazer de colocar comida em casa. Você já ouviu um marido, no momento da briga, dizer: "Que mais que você quer? Eu coloco comida na mesa"? Você já ouviu essa briga? Por que ele coloca? Porque para ele, aquele é o melhor que ele traz. O que ele traz, isso aqui, a minha função é prover para você, para que você fique feliz, para que você fique em paz, para que você não precise se preocupar. Quando um homem diz: "Eu coloco comida na mesa", ele não está querendo dizer, pode ser que ele seja um machista muito chato, mas às vezes é só uma questão de quem ele é. Ele realmente valoriza o trabalho. E se você apreciar o seu marido no trabalho que ele tem, acredite, ele vai se sentir profundamente encorajado, ele vai se sentir valorizado dentro de casa. Valorize o desejo que ele tem de analisar e de aconselhar. Às vezes esposas chegam para os seus maridos somente para contar histórias. Olha, me aconteceu uma coisa horrível, minha mãe falou isso para mim, fulana disse tal coisa para mim. Às vezes ela só quer desabafar. Às vezes a esposa, o único desejo que ela tem naquela conversa é desabafar. Mas quando nós ouvimos vocês desabafando, vocês têm que entender, dentro de nós tem um mecanismo que diz assim: como é que eu resolvo esse negócio? Às vezes ela não quer saber disso. Ela só quer conversar. Eu estava andando de carro e de repente eu fiquei sem gasolina na rua. E foi horrível. Às vezes ela só está contando uma história para você. Ela não está pedindo a solução do problema. Mas a gente, homem, sem entender a situação, qual é a coisa que nós falamos na sequência? Que tal olhar aquele ponteirinho que diz o quanto de gasolina que tem no carro? Teria evitado esse tipo de conflito. Na próxima vez, vai no posto antes de sair. Mas ela não queria isso, ela só queria um abraço. Ela só queria que alguém dissesse: é verdade, é horrível ficar sem gasolina na rua. E eu sei que às vezes vocês só precisam de um abraço mesmo. Mas lembre-se, o seu marido tem profundo apreço por te ajudar a resolver problemas.
E às vezes ele entrega essas coisas na hora errada. E acontece. Mas se você valorizar, ele vai se sentir respeitado. Talvez você possa comunicar com clareza: olha, eu não preciso de ajuda nesse exemplo que eu vou te contar, nessa história que eu vou te contar, eu só quero desabafar. Você me dá um abraço no final? Ok. Mas se você chegar com um problema para o seu marido, ele não vai ficar em paz até ele encontrar uma solução disso para você. E se você aprender a valorizar, você vai ganhar um grande conselheiro do seu lado. E valorize o desejo que ele tem por você. Uma das coisas que às vezes nós não entendemos, ou as mulheres não entendem a respeito dos maridos, as mulheres não entendem, as esposas não entendem a respeito dos maridos, é que o desejo que um marido tem pela sua esposa é a forma mais íntima e profunda de amor que um homem tem para oferecer. Eu sei que o nosso mundo é pornificado, e eu sei que no nosso mundo o sexo foi destruído. Mas entenda o que eu vou falar com maturidade. Um marido, quando ele procura intimidade sexual com a sua esposa, ele está procurando um momento de maior intimidade e profundidade para oferecer. Eu não estou falando de maridos egoístas, não estou falando de gente, estou falando de um marido comum. Ele quer namorar você. E esse é o amor mais profundo que ele tem para te oferecer. Seria, mais ou menos, o que para você, aquela história de eu quero passar um tempo a sós com ele. Eu quero fazer alguma coisa junto com ele. Eu quero que ele me leve para comprar flores, eu quero que ele me leve para jantar, eu quero que ele me leve passear, eu quero que ele me leve viajar. E todo esse desejo que você tem de passar tempo com ele, ele também tem por você. Mas ele começa com intimidade sexual. E se o seu marido te procura, se o seu marido tem interesse por você, dê graças a Deus. Porque se ele não estiver te procurando, ele está se satisfazendo sozinho em algum outro lugar que não é muito bom. Se ele está te procurando, dê graças a Deus. Esse marido tem interesse por você. E ele não tem olhos para outras mulheres. Valorize isso nele. Não faz dieta dessas coisas, não vale a pena. Você vai empurrar ele para fazer coisa que você vai se arrepender depois. Valorize esse desejo dele. Ele quer passar tempo com você. Acredite. Mas ele tem um interesse sexual por você, que é só com você que ele tem esse tempo e com quem ele vai fazer. Qualquer pessoa pode encorajar o seu marido. Qualquer pessoa pode elogiar o seu marido. Qualquer pessoa pode fazer com que ele se sinta feliz. Mas ninguém pode pôr a mão nele, ele é seu. Ninguém pode encostar nele de um jeito que só você pode encostar. Ele é seu. Ele é o seu marido. Não deixe que o seu marido perca o privilégio de passar tempo com você. Porque na língua dele, isso aqui, no idioma dele, isso aqui é gastar tempo com você. Gaste tempo com o seu marido. Invista tempo no seu marido. Seja fonte de encorajamento e de coragem para ele. Ele precisa do seu apoio. Ele precisa de palavras de encorajamento para ajudá-lo a ser um homem de Deus. As suas palavras importam para ele. As suas palavras pesam na consciência dele. Escolham boas palavras para falar com eles. Porque se vocês respeitarem os seus maridos, se vocês decidirem respeitar os maridos de vocês, vocês vão realizar o que Provérbios nos ensina. Provérbios diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. O fracasso e o sucesso da sua casa, esposas, está nas mãos de vocês. Vocês podem derrubar, desrespeitando o seu marido, quietas e permissivas, belicosas e barulhentas. Ou vocês podem edificar, demonstrando respeito por eles, encorajando os seus maridos, para que eles sejam os homens que Deus espera que eles sejam. Vamos orar?
Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Mais uma vez, nós agradecemos o Senhor por tudo que a tua palavra diz ao nosso coração e pelo modo como ela nos instrui. Muito obrigado, Deus, porque podemos aprender com o Senhor, podemos crescer contigo e podemos ser edificados. Senhor, nos ajuda a viver vidas nos nossos lares que são marcadas pelo Evangelho, vidas que são marcadas pela renovação do teu Espírito, com os princípios e valores do teu reino. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Excelente.